E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Fred, sou artista educador e hoje a gente está voltando com o nosso programa sobre a arte. Bom, como vocês viram aí no canal, a gente está tendo um movimento mais frequente, como a gente gostaria, depois de mais uma pausa. Então esse, por exemplo, já é o segundo vídeo dessa semana. Olha que legal, a gente conseguindo cumprir esse pedido e essa promessa que a gente acabou fazendo um tempo atrás, né? Então o próximo passo é voltar com os nossos programas como a gente tinha anteriormente, que é o Sofá de Música, o Dá Pra Fazer, sobre a arte. A gente só não vai voltar com o rolê cultural porque realmente a situação não está segura o suficiente para a gente poder viajar e visitar espaços de memória e cultura. Mas de todo modo, hoje a gente vai fazer um vídeo super legal aqui que vai ser reagindo a uma obra de arte invisível. Eu já vi essa notícia rolando por aí e agora a gente vai ver com um pouco mais de calma. Então, para quem tiver alguma dúvida com relação à minha formação e à minha capacidade enquanto artista de analisar esse tema, eu vou deixar aqui na descrição um resumo do meu currículo, tá joia? Então vamos começar. Primeiro aí é um vídeo de um canal aqui que chama Uma História a Mais. Vamos ver. No catálogo de uma galeria de arte de Milão, na Itália, uma das obras foi anunciada com valor estimado entre 6.000 e 9.000 euros. E ao lado das informações está a imagem da obra, como você não pode ver, porque ela é invisível. Mas o artista garante que ela existe. A obra acabou sendo vendida em um leilão disputado por um valor próximo de 15.000 euros, algo em torno de 92 mil reais. Olá, amigos da história, é isso mesmo? Bom, até aqui normal, né? Um leilão de uma galeria de arte, colocando várias obras à disposição, entre elas uma obra de arte, entre aspas, invisível, né? Vamos ver. Vocês ouviram, mas Que seria o ponto esquisito dessa história, né? não viram, porque a escultura imaginária, batizada de Io sono, que quer dizer eu sou em italiano, não existe no mundo físico, só no mundo das ideias, na mente, na imaginação de Salvatore Garau, um dos mais conceituados artistas contemporâneos da Itália. Isso é verdade. Isso é verdade. O Salvatore Garau tem exposições de arte em diversos museus do mundo. É muito conhecido na Itália, especialmente pelo seu trabalho de pintura abstrata. É um grande artista. E, pelo que eu sei, essa não é a primeira vez que ele faz uma obra de arte invisível. Na verdade, a obra de arte não é invisível, né? É uma obra de arte intangível, né? Vamos ver aqui. Vamos continuar vendo para descobrir o que está acontecendo. Criador dessa obra imaterial. O nome do comprador não foi divulgado, mas a prova física da compra é um certificado de autenticidade assinado pelo artista plástico, no qual está escrito o seguinte: escultura imaterial, abril de 2020, que é a data quando ela foi criada, para ser colocada numa casa particular, num espaço livre de qualquer estorvo, de aproximadamente 150 por 150 centímetros. Bom demais, né? Aproximadamente. Então quer dizer que a escultura tem um tamanho aproximado ali, ideal para ela poder ter um espaço de circulação, poder ser contemplada, mesmo sendo imaterial, né? E ainda traz uma observação ali no finalzinho, no pé. O presente certificado não pode ser exposto no espaço reservado à obra. Sendo assim, Perfeitamente, né? Você tem uma obra de arte exposta num lugar, o certificado de autenticidade dela não vai estar ocupando o lugar da obra de arte. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, né? tanto o proprietário quanto os possíveis admiradores podem apenas imaginar essa obra que existe só na cabeça lá do Salvatore Garau, que trabalha com pintura, escultura e instalação.
Não é a primeira vez que o artista italiano cria uma obra invisível. Ele também já apresentou numa praça, na Piazza della Scala, em Milão, outra escultura imaginária chamada de Buda em Contemplação, e que foi delimitada em um espaço com fita adesiva, como Que também causou confusão na época, né? Na época que ele fez essa escultura também do Buda, houve muita controvérsia e o mesmo movimento na internet aqui de crítica, enfim, e o pessoal comentando muito sobre isso, né? você pode conferir. Talvez, ou não. Embora tenha recebido uma enxurrada de críticas, Salvatore Garau rejeita a ideia de que a obra dele é nada, é coisa nenhuma, e explica que, na verdade, a arte dele é o vácuo. E diz o seguinte: o vácuo não é nada mais do que um espaço cheio de energia, e mesmo que o esvaziemos e não reste lá nada, de acordo com o princípio da incerteza de Heisenberg, esse nada tem um peso. Assim sendo, tem energia que é condensada e transformada em partículas, ou seja, em nós. Eu sei que ficou uma coisa meio coach quântico agora, assim, não sei até que ponto realmente isso foi dito, não conheço esse canal, né, Uma História a Mais, aparentemente ele está só trazendo a informação, eu vou conferir depois, vou olhar algumas notícias, ver se o artista falou mesmo isso, para a gente poder saber mesmo se ele é tipo um coach quântico das artes, né? Essa história toda de arte conceitual, imaginária, faz lembrar aquele conto infantil do dinamarquês Hans Christian Andersen chamado de A Roupa Nova do Rei. Do Rei Está Nu, né? Deixa eu ver se ela fala mais alguma coisa aqui do artista. Em que um bandido disfarçado de alfaiate finge fazer uma vestimenta que somente as pessoas inteligentes conseguiriam ver. E convenceu o monarca a vestir nada e ainda desfilar pela rua nesse traje invisível. Os súditos com medo... Esse conto é muito bom, tá? Ele diz respeito, inclusive, à situação política de muitos países, né? Inclusive o nosso na atualidade. De parecerem burros e, para não contrariar a majestade, ficaram caladinhos, até que uma criança falou: "Olha lá, o rei está nu", denunciando aquela farsa. E aí a gente se pergunta, né? O italiano Salvatore Garau é um gênio da arte incompreendido ou um grande astuto que conseguiu vender nada por 15 mil euros e ainda passar nota no golpe mais incrível dos últimos anos? O que é que você... Bom, aí já ficou meio esquisito esse final aqui, mas vamos lá. Tem algumas coisas que acho que a gente pode falar sobre isso, que a primeira é assim, né? Como incomoda um artista ganhando dinheiro, né? Acho que esse seria o primeiro ponto. Quer dizer que o artista, ele não pode ganhar dinheiro, né? Ele não pode ganhar dinheiro com as ideias dele, com o trabalho dele. Nesse caso, a gente entende que, pelo senso comum, existe uma ideia de obra de arte que não corresponde ao que ele propõe como arte. Mas essa ideia de senso comum é uma ideia de senso comum. Talvez essa ideia não corresponda exatamente ou não tenha compreensão do que é realmente arte. Porque qual que é o ponto aqui, né? Todo mundo se sente apto em algum momento, de alguma maneira... Deixa eu tirar esse fone aqui que não precisa mais, né? Todo mundo se sente apto de alguma maneira, de alguma forma, a dizer o que é ou não arte, certo? Então, assim, existe um desrespeito com relação ao entendimento da arte como um campo do conhecimento. É engraçado porque eu nunca vi ninguém virando para um engenheiro e falando assim, pô, acho que isso não é um prédio, eu acho que isso aqui não é uma ponte, né? Então... No caso do engenheiro, você olha para um prédio e você sabe que é um prédio. Se ele é bom ou se ele é ruim, né, se ele é bem feito ou mal feito, as pessoas não alcançam, né, as pessoas que não são engenheiros, não alcançam a capacidade técnica ali, da especificidade desse campo do conhecimento para poder falar ou não se esse prédio é bem feito ou não. Elas partem de um senso comum e de uma noção da realidade que vai trazer uns dados para ela que vão afirmar que aquilo ali é um prédio que aparentemente está bem feito porque está de pé, né?
Agora, no caso da arte, todo mundo se acha crítico de arte. As pessoas não entendem a arte como um campo do conhecimento. E aqui, eu não estou defendendo a obra de arte invisível não, tá? Não é isso que eu estou fazendo, não. Primeiro, eu estou fazendo um panorama porque existe muita controvérsia nesse sentido, né? Então, assim, você que está vendo aí, está achando um absurdo essa obra de arte, que fala que a obra de arte é uma pintura clássica ou uma coisa tecnicamente muito bem executada. Isso é arte também, mas a arte não é só isso, né? E uma pergunta que você deve fazer é que se você realmente está habilitado ou se você realmente tem conhecimento suficiente para dizer que algo é arte ou não. Então esse é o primeiro ponto. Quando a gente fala assim sobre o que é arte, ao longo da história da arte, esse conceito foi muito trabalhado, expandido, né? Então, da arte à não arte, as pessoas que estavam dedicadas no ofício do fazer artístico começaram a explorar isso, né? Então, sei lá, eu vou jogar por alto aqui, assim, né, algumas informações, por exemplo, até o modernismo, né, até o advento da pintura impressionista, então acreditava-se que a arte, dentro das transformações que ela ocorreu, seria uma representação da realidade, né? Então você vai lá, pinta uma árvore e essa árvore seria, a pintura dessa árvore seria uma obra de arte, um retrato, uma natureza morta, enfim, tem vários gêneros ali na pintura e na escultura. Com o advento da fotografia, esse conceito começa a sofrer o que a gente chama da crise na pintura, por exemplo, né? Então, assim, se a pintura não é a representação da realidade, visto que a fotografia faz isso muito melhor, né? Representa muito melhor a realidade do que a pintura, então o que é a pintura, né? Então entende-se que a pintura é uma superfície bidimensional que precisa ser explorada ali pela intenção do artista, ou pela proposição do artista. E aí os temas podem ser diversos, né? E aí a gente vê o modernismo com aquelas pinturas mais abstratas, com pinturas expressionistas, tem uma eclosão de movimentos artísticos nas vanguardas europeias, enfim, em vários outros modos de se fazer a arte que vão tentar entender o que é ou não arte ali. E só um parênteses, eu estou falando isso da história da arte oficial, tá? Então tem muita coisa nas entrelinhas da história da arte na África, enfim, no Oriente, que perpassam outros campos semânticos que não esse que eu estou falando, entende? Mas vamos continuar. Se a ideia do que é uma pintura e do que é representação ao longo da história sofreu transformações, a ideia do que é arte também. Então a arte ela é um campo do conhecimento. As pessoas que estão envolvidas para produzir arte discutem e trabalham e propõem arte, e dentro desse circuito, né, entende-se aquilo que é proposto como arte de fato ou não. Eu achei aqui uma declaração do artista que eu vou ler para vocês, ó. Do Salvatore Garau, né? O êxito do leilão atesta um fato irrefutável. O vazio não é mais do que um espaço cheio de energia, que é o que o vídeo que a gente assistiu aqui falou que ele disse mesmo. Então, aparentemente está tudo certo com o vídeo, né? O vazio tem uma energia que se condensa e se transforma em partículas, em suma, em nós. Quando eu decidi exibir uma escultura imaterial num determinado espaço, esse espaço irá concentrar uma certa quantidade e densidade de pensamento, criando uma escultura que assumirá as mais variadas formas. Bom, isso foi dito pelo autor realmente, pelo Salvatore, o que parece numa revista digital ou num jornal italiano. Bom, não é novidade nenhuma isso que o Salvatore fez, né? Assim, não é nada que não tenha sido feito nos anos 60, como, por exemplo, o artista Yves Klein, francês, que na ocasião propôs a zona de sensibilidade pictórica e material, através da cor que ele mesmo criou, que chama International Clay Blue, que aí, segundo o artista, ele colocava a obra de arte pintada com esse pigmento azul na parede, e na frente da obra de arte ali é como se fosse projetado um espaço de sensibilidade que estaria ali, teoricamente, a sensação da realidade ao invés de uma representação dela, né? No caso do Yves Klein, ele vendia essa zona de sensibilidade, não exatamente a pintura com o azul, né? Então, quando a pessoa adquiria, ela estava adquirindo essa zona de sensibilidade que, segundo ele, só podia ser comprada pelo material mais puro e nobre, que é o ouro. E aí, para completar o trabalho do Yves Klein, ele ainda pega todas as barras de ouro que ele conseguiu através dessas vendas e joga no rio Sena, porque, segundo ele havia desequilibrado uma espécie de ordem natural que ele só poderia restabelecer dessa forma.
Voltando agora então para o caso Salvatore, eu pessoalmente não vejo problema nenhum em ele criar uma espécie de escultura intangível, uma ideia de arte intangível, né? Isso não é novidade nenhuma e eu acho que realmente dentro da comunidade artística isso gera um debate como outros que foram gerados ao longo da história e por aí vai, e assim a gente vai se desenvolvendo. Uma coisa que eu acho que a gente tem que ficar atento e ser crítico a ela é a questão do mercado das artes, né? Como essas estruturas, né, elas criam espaços de privilégio onde alguns artistas vendem suas obras por milhões, enquanto outros não conseguem nem acessar esses lugares ou esses espaços de discussão. Então, para finalizar esse vídeo, eu só queria dizer que antes de criticar algo como arte ou não, ou dizer que alguma coisa não é arte, por exemplo, você deve olhar para dentro do seu coraçãozinho e perguntar assim: sou eu quem define o que é arte ou não? Será que a minha percepção é suficiente para poder questionar algo como arte ou não? Se você não se sente confortável em dizer para o engenheiro que aquilo que você está vendo é um prédio ou não, talvez você devesse pensar a mesma coisa com relação a um artista e sua obra de arte. Bom, esse foi mais um episódio do nosso programa sobre a arte, eu espero que vocês tenham gostado. Aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com uma amiga ou um amigo para ajudar a gente a continuar discutindo esse tema. Você também pode comentar aqui embaixo o que você acha, a gente vai continuar respondendo aqui no campo de comentários para poder manter essa discussão acesa e conversar mais sobre isso. E se vocês quiserem, a gente pode fazer mais vídeos como esse, falando sobre essas obras de arte inusitadas, certo? Então é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.